Bem-vindos a mais um Be Lives Dani Kelly. Eu aqui, Dani Kelly, diretamente de Culver City, Califórnia, nesse lindo estúdio, Create Studios, um lugar para a sua brand, para fazer sua brand e também o seu content para a sua social media. Se você precisar de algum trabalho de management de social media e adicionar, agitar sua plataforma, é só contactar a gente aqui no Create Studios e teremos todo o serviço para você, aqui na Califórnia e também nos Estados Unidos. Mas hoje nós temos uma convidada super especial. Eu quero falar com vocês sobre essa convidada. Ela mora aqui há muitos anos. Eu não vou falar agora porque eu quero que eu expresse para vocês quantos anos ela mora aqui. Mas ela tem tanta história para contar, tanta história. Eu posso falar que é a velha guarda de Los Angeles. A velha guarda de Los Angeles está aqui comigo aqui no estúdio. E vai contar tudo para vocês como era quando ela chegou aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles, em 1900, só que ela vai contar, e até hoje, em 2025. Nossa querida Edna! Vamos fazer palma para Edna! É um baú, gente, é um baú. Vocês não vão acreditar, é um baú. E aqui com a gente, eu demorei um pouquinho, né, para trazer a Edna. Quando eu a conheci através de uma amiga nossa, eu falei, não, você tem que contar essa história lá no meu podcast. Precisamos marcar um dia no podcast, porque as pessoas no Brasil e também aqui nos Estados Unidos precisam ouvir a sua história. Certo, Edna? Certo. Minha vida dá um filmaço. Adoro, adoro. E vamos fazer esse filme. Eu conheço todo mundo aqui em Hollywood para fazer filme, produtores, diretores. Uau. Então, vamos fazer um filme aí, porque eu acho, não tenho certeza. Eu acredito que nós precisamos de mais voz, mais gente para contar histórias que são legítimas, né? Exatamente. Histórias de superação. Sobrevivência. Histórias de reais. Sucesso. De sucesso. Porque você está aqui hoje porque você teve sucesso, né? Você chegou até hoje aqui, sentou aqui no Be Live. Histórias reais. Não é montado, não é fictício, não é um script. São histórias reais de sucesso aqui de Los Angeles. Então, Edna, qual o seu nome todo, Edna? Meu nome de solteira, cheguei aqui nesse país, Edna Nouza. Nouza. Sim. E agora? Edna Grover. Grover. Edna Nouza Grover. Edna Nova Grover. Nouza Grover. Edna Nova Grover. So, Edna, em que ano você veio para os Estados Unidos? Em 1975. 1975. Yes. Há 50 anos atrás. Gente, 50 anos. Tem muita história. Eu quero saber de tudo. Então, muito babado e confusão. Mas vamos lá. E você, de onde você veio? De onde no Brasil? Eu nasci em Goiás, mas fui criada em Brasília. Sim. Até qual idade, mais ou menos? Até os 21 anos. Quando você veio para cá? Foi. E o que você fazia no Brasil e por que você decidiu vir para cá, para os Estados Unidos? No Brasil, quando eu saí de lá, eu estava trabalhando como paralegal. Uau! Numa firma de advogados. E aí eu vi um anúncio no jornal que precisava de uma pessoa que gostasse de criança para vir para os Estados Unidos. Meu sonho, desde a adolescência, era vir para os Estados Unidos. Legal. E aí eu respondi o anúncio, né? E fui na entrevista. Aí a dona Regina Razan era para cuidar do neto dela. Então, recém-nascido. Sim. E aí eu fiquei com ela, ela disse, olha, eu quero que você trabalhe para mim 15 dias. Somente 15 dias nos Estados Unidos? Não. No Brasil? No Brasil, para ver se eu tinha experiência. Sim. Com uma semana ela disse, ok, Edna, é você. Ela já tinha entrevistado outras pessoas, ela disse, decidi é você. Contratou você. Me contratou. Aí eu vim para cá com visto de trabalho, trabalhando para ela. Ela trabalhava no consulado. Ela e a filha era mãe do Claudinho, do bebê, e era mãe solteira.
Sim. E com eles eu fiquei quase 8 anos. E como foi a experiência, assim, que você chegou aqui, né? Você veio para ajudar com a criança. E como foi a experiência de trabalhar assim que você chegou aqui nos Estados Unidos? Bom, ela me fez prometer que eu tinha que ficar com ela de 1 ano a 2 anos, se eu gostasse ou não. Mas isso foi só de boca. Sim. E eu prometi ela. Né? Para pagar a passagem, mais ou menos, já os custos da... Não, como era do Itamaraty, o governo... pagava tudo. Pagava tudo, E aí, quando eu cheguei aqui, não estou mentindo, não gostei. Não gostei dos Estados Unidos, eu não sabia falar inglês. E então aquilo já... Te deu um baque, né? Te deu já uma... você já ficou já sentindo assim, estou fora do meu ambiente natural, né? Eu fui criada, nós somos 12 filhos. Então, eu me sentia muito só. Mas, como eu tinha prometido, vou aguentar 1 ano. Sim. Depois de 1 ano, você acostuma, né? Aí você faz amizade, você aprende a língua. Adaptação, né? A adaptação, para mim, não foi tanto difícil. Demorou quanto tempo, mais ou menos? De 1 a 5 anos, essa adaptação aqui? Não, com 1 ano eu já estava... Com 1 ano eu já estava me sentindo americana. Ai, que... Mas não falando inglês, você falando só inglês. Português. Porque eles falavam português comigo, mas eu estudava. Sim. Aí eu comecei a namorar um americano. Aí eu falava broke. Começou a desenrolar a língua ali, namorando, né? Tinha que se comunicar, senão é só beijinho, só... Era mímica no início, mas depois... Depois nós fizemos, né? Mas você trabalhava e ia para a escola depois? Você podia ir para a escola? Eu ia à noite. À noite? À noite eu ia para a escola. Naquela época. E as escolas daquela época eram o quê? Ia Cell School? Tinha para adulto? Era para adultos. Adultos. E a maioria era latinos. Aprendi espanhol primeiro do que o inglês. Acredito, era mais fácil naquela época. Exatamente, para se comunicar também, né? Aí depois eu... fui para o Santa Monica College. Sim. E no Santa Monica College, aí tinha muitas raças diferentes. Lá é. Aí a gente tinha que falar inglês e se expressar mesmo. A minha professora falou, eu quero que todo mundo ponha os dicionários na carteira, quem tiver. Aí falou, a partir de hoje, vocês não vão usar esse dicionário, vocês vão usar esse aqui, o Webster. Que é o dicionário inglês. Isso mesmo. Chega só um pouquinho mais perto do microfone, isso aí. Só a cadeira, isso aí. E levanta aqui assim, aí tá bom. Aí, pronto, que aí vai ficar mais fácil o som. Mas aí mas eu acho fantástico a professora americana falar isso, porque geralmente as turmas, né, no Santa Monica College, é gente de tudo quanto é parte do mundo, né? Todo mundo ali, e ninguém sabe inglês. E aí, botar o English to English Dictionary é a forma mais efetiva de você aprender o inglês rápido. Ainda mais, eu acho que o Santa Monica College é uma das melhores escolas para estrangeiros aprenderem idioma e qualquer coisa, porque é uma mãe aquela escola. É um college, gente, que vale a pena. É intensivo e é de graça. Intensivo. Naquela época era de graça, agora não, mas não. Não, você fez o adulto. English as second language, no credit. Tá. Você não paga. Esse é de graça. Esse é de graça, isso. Mas é puxado. É puxado. Bate e volta. Exatamente. E aí você aprendeu desse jeito. Por quanto tempo você aprendeu inglês? Olha, com 1 ano que eu já estava estudando, eu entendia tudo. Mas não, tinha vergonha, não era nem dificuldade, era vergonha de falar errado o inglês, né? Que a gente fica meio... É porque às vezes o americano fala assim, o quê? Aí você... Por causa do nosso bloqueia. Acento, né? Aí você bloqueia, não sai mais nada, né? Sotaque, mas aí, depois que essa família de brasileiros, eles foram embora, eu não quis voltar. Você não quis voltar? Não. Você ficou aqui? Fiquei. Então, eles ficaram aqui quanto tempo? Foi uns 5 anos? Que geralmente... Não, eles ficaram... Ela ficou 8 anos, mas eu já tinha saído da casa dela. Né? Tá. Mas eu continuava com visto de trabalho, né? E
depois eles resolveram voltar e eu não quis. Não quis voltar porque ela ia voltar para o Uruguai e eu não queria ir para o Uruguai. Né? Tá. E aí eu consegui trabalho com americanos. Aí pronto, no inglês. Já estava adaptada com o inglês? Adaptada, já. E você podia tomar... Você foi o quê? Você foi babá naquela época? Não, fui babá e depois pro meu primeiro trabalho americano era cuidar de uma senhora que tinha Alzheimer. Olha, difícil, né? Bem difícil. E por esse trabalho eu estava conseguindo a minha cidadania. Olha. Só que, infelizmente, a minha velhinha faleceu, né? Aí você não pôde conseguir. Aí o advogado que estava com o meu caso, né, falou, olha, Edna, a gente tem que parar, porque, né? Aí... Depois conheci meu marido, casamos e eu me legalizei. Você legalizou. Então, eu tenho uma curiosidade, porque nós estamos em 2025. Isso foi em 1975 até 1976, 7, 8, né? Uma curiosidade. Quanto era o valor de uma babá naquela época comparado para hoje? Caiu muito ou era a mesma coisa ou hoje em dia mais valorizado do que naquela época? Hoje é muito mais valorizado. Hoje é mais valorizado. Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava $500 por mês. Uau! Ok? Aí, depois passei para 600, depois fiquei... Porque, graças a Deus, os trabalhos que eu tive, eu fiquei muito tempo. Aí, quando... De repente, eu estou ganhando 600 por semana. Uau! Né? E aí, anos e anos vai aumentando. Uau, é porque hoje elas podem ganhar de 30, né? 25 a 30 dólares, mas você trabalha na casa de americano. Isso. Não na casa de brasileiro. Brasileiro não. Eu já vi histórias aí. Falar, mas não, eu posso falar. Yeah. Eu já vi histórias de amigas minhas que falaram assim que ia trabalhar em casa de brasileiro e o brasileiro falava para ela assim. Ela falava assim, eu quero tanto, né? Aí falava assim pra ela assim, esse tanto eu não vou te dar, não. Aí comparava a babá no Brasil. Fazia comparação do dólar pro babá no Brasil. Mas a minha patroa fez isso comigo. Eu não vou te pagar isso, porque no Brasil você receberia isso. Mas você tá nos Estados Unidos. Por que você vai receber em real se você mora nos Estados Unidos? Exatamente. Você paga em dólar, você come em dólar, você dorme em dólar. E você quer pagar em real? A minha história, que eu não... quando eu vim, eles falaram que ia me deixar estudar em troca de eu morar com eles, é claro, e eu ia ganhar eles iam me pagar, mas não me diz quanto. Então, na época, eles me pagavam $100 por mês. Ok? Que não era ainda, era muito abaixo do valor. Então, houve muitas famílias brasileiras que trouxe pessoas para cá que eu pensei que eu ganhava pouco, então eu conheci gente que ganhava menos que eu. Pagando no valor do Brasil. E não só isso, uma dessas famílias abusou de uma empregada, abusou assim, não... E fez ela de escrava. Trabalho escravo forçado. E o medo que eles colocam na gente é que eles iam entregar a gente para a imigração. E a gente tinha medo. Claro. A gente tinha medo, passaporte não estava com a gente, ficava com eles. Seguravam o passaporte também, além disso. E famílias bem posicionadas no Brasil, né? Exatamente, E aí teve um caso, que eu conheço a pessoa, que a patroa, além de não pagar ela bem, era abusiva e deu uns tapas nela. E aí ela disse, se você sair daqui, eu te entrego para a imigração. Ela se entregou para a imigração. Uau. A própria pessoa. A pessoa. Se entregou para a imigração, só que eles não podiam mandar ela embora porque ela estava legalizada, ela estava legalmente aqui. Que legal. Então, eles não podiam deportar ela, entregaram ela para o consulado. Uau! Aí foi quando descobriram que as pessoas faziam com a gente. Então, eles fizeram um contrato que quem trouxesse alguém do Brasil como empregado tinha que pagar salário mínimo, trabalhar tantas horas, igual aqui. Que bom que o consulado fez essa mediação. O americano
fez isso com o Brasil, porque nunca ia acontecer se eles não chegassem, botassem o pé e falassem, fazer um regulamento para essas pessoas que estão vindo para cá. Dani, eu fui uma pessoa que, como eu passei por isso, eu ajudei outras pessoas. Claro, é sempre assim. Eu tirei... Eu estava contando outro dia, 6 pessoas da casa de brasileiro, sem eles saber que eu arrumava emprego para eles para trabalhar para americano. Uau! Porque a gente, né? Você sabe que passava. Exatamente. Não, mas até hoje acontece isso. Eu ouço histórias e eu falei, como uma pessoa tem a capacidade de ganhar em dólar, tá bem empregado e quer fazer o outro de escravo. Porque essa é a palavra. Eu não tenho outra palavra. E não é uma coisa que acontece individual, uma vez a cada 10 anos. É todo dia. Eu recebo denúncias, as pessoas me ligam. Eu estou acontecendo isso comigo. Pegaram meu telefone, pegaram meus clientes, pegaram não sei o quê. Gente, estamos em 2025. Yeah. E aí a pessoa falou assim, você quer ganhar o tanto quanto a minha mãe, que é formada no total no Brasil, mas você não está no Brasil, você está nos Estados Unidos, você quer pagar o quê? Exatamente. Eu fico indignada. Eu fico casos assim que eu fico assim, triste, gente, indignada. Porque eu passei o meu comecinho aqui, eu já tive gente tirando vantagem de mim. Eu nova, indefesa, mulher, sozinha, e as pessoas tiram vantagem sorrindo. Sorrindo. E não só isso, que a nossa raça faz isso com a gente, infelizmente. Faz isso, sorrindo, ainda acha te fazendo um favor, te dá o mínimo. Aí você fica assim, gente, como pode existir pessoas desse jeito? Ou então aquela história, eu passei por isso, então você também tem que passar por isso também. Isso repete toda hora. Tem um caso de uma brasileira que acabou de chegar agora, ela estava fazendo faxina, e a mulher prometeu para ela dar 120, a fazer mais 6 casas, ela fez muita casa aquele dia. A mulher foi e deu 80 para ela. E era brasileira. Aí prometeu ela vir no dia seguinte que ela dá. Ela falou: não, você tá ilegal, tá trabalhando ilegal, então não vou te dar tanto, vou te dar tanto. Pois é. Isso, tirando vantagem. Isso é antigo, né? Isso não é novo. Exatamente. Antigo mesmo. Aí eu falo assim: a gente reclama do nosso governo, reclamamos das nossas leis. Reclamamos da violência, reclamamos do fulano, ciclano, botamos culpa de todo mundo lá no Brasil. Mas e você? Você está fazendo a sua parte? Porque se você saiu do Brasil para uma vida melhor, para mais dignidade, para mais organização, para uma vida estruturada, para filhos de maneira escola, para ter mais dinheiro, então por que você está repetindo o que você nem faria no Brasil? Exatamente. Você está criando aqui uma outra regra. Não dá para entender. Não dá para entender. É um cúmulo do egoísmo do ser humano. É o egoísmo do ser humano. Mas vamos lá, desculpa, eu tinha que falar. Tudo bem. Porque eu fico tão indignada com as histórias. Eu já passei por essa fase de indignação, já passei e já fiz minha parte de ter ajudado muitas pessoas, graças a Deus, e continuo. Me conta uma história de que uma dessas partes dessa que você ajudou uma pessoa. Conta pra gente uma história dessa aí. Olha, a que mais me afetou foi, eu estava no parque com o Claudinho e conheci uma outra menina, uma brasileira, que estava com um menininho também. E nós fizemos amizade, só que ela era menor, né? E aí a gente conversando, ela falou, conversando com ela, ela disse assim, eu trabalho para eles desde quando, parece, se eu não me engano, ela tinha 8 anos. No Brasil. E veio para cá, ela tinha na fase de 16 anos, mais ou menos, não sabia nem ler e escrever, analfabeta, né? E eu peguei o caso e abracei o caso. Ela morava em Santa Mônica e eu também. Abracei o caso e nós começamos a conversar. Eu falei assim, olha... Eu falei assim, E ela disse, eu não falo inglês. Então, a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei assim, eu vou te ajudar, mas você não pode falar para sua patroa. Quem eu sou, que eu vou te ajudar. Então, eu arrumei casa para ela. Saí. Ela foi para uma casa de uma outra brasileira. Que a gente conhecia, que sabia que não ia fazer a mesma coisa com ela. E
E ela como eu falei assim, a primeira coisa que você vai fazer com ela é deixar ela estudar, porque eu falei, você vai aprender o inglês como sua primeira língua, e ler e escrever, você aprende. Como você não sabe fazer o português, né, a língua portuguesa, então você, né, aí ela estava indo para a escola, só que a ex-patroa achou aonde ela estava, então ela fugiu. Uau. Fugiu e eu perdi contato com ela nessa porque aí ela já descobriu como é que era a vida, era diferente e tal. E ela fugiu. Passaram-se os anos. Eu tinha uma grande amiga e ela tinha uma criança e fez aniversário. Aí eu tô lá no aniversário, de repente eu vi uma menininha correndo. Sim. E faladeira. A menina falava demais. E eu falei, meu Deus, de quem é essa coisinha? Aí é da fulana. Aí lá vem a moça do quarto. Quem era? A pessoa que eu ajudei. Eu até arrepio. Que lindo! Falei, não acredito. Ela, Edna. Falei, meu Deus. Eu abracei ela, a gente chorou, né? Sim. Ela disse, olha agora, Edna, como eu estou. Esse é meu marido. Casou com um americano. A filhinha, ela feliz da vida. Sabia ler e escrever em inglês. Eu falei para ela, e aí, minha filha, agora você já sabe ler e escrever? Ela disse, sei. Então, esse foi um dos que me afetou mais, né? De eu tirar uma criança, no caso, ela era uma criança, né? E ajudar ela. Amazing. E ela estava com a família já ali na sua frente. Você sentiu assim, eu fiz a coisa certa, né? Aquela sensação porque eu falei assim, aí eu perguntei para ela, e depois você foi para onde? Ela disse assim, não, eu fugi e a pessoa que ela estava, né, ajudou ela num trabalho para americano. Sim. E aí ela ficou, conheceu o marido e logo casou e saiu. Que maravilha. Uma história de sucesso, né? Que você enche o coração, né? Enche o coração de alegria. Eu fiquei satisfeita. Satisfeita mesmo, né? Saber o que acontece. Mas então, depois você casou, depois, assim que você acabou, né? Quando eu cheguei aqui, que eu trabalhava para essa família, eu sempre tive vontade de ser cantora. Me conta essa história da parte da artista. Ela já virou artista. Né? Mas aí, uma das minhas paixões era cozinhar. Então, quando eu cheguei aqui, não tinha muita opção de pessoas que faziam comida brasileira. Sim. E eu fazia muitas festas para o pessoal do consulado. Salgados, docinhos, sabe? Eu fazia tudo. E antes de eu trabalhar para advogada, eu também tive um salão e eu era manicure. Fazia as unhas de todo mundo. Naquela época? Então, naquela época, você parou de ser babá? Não, continuei. Continuou sendo babá? Você tinha babá e ainda tinha um salão? Não. O salão não tinha. Eu ia na casa das pessoas, fazia unha. E depois fazia comida. Fazia comida. Faz festa do consulado. E depois, o que mais? O que mais você fazia? Ainda dançava. Dançava, gente. A Edna, ela foi estrela de Hollywood. Estrela. Não cheguei a ser estrela, não, mas tive meu momento. A modéstia dela, lindíssima. Tive meu momento, meus 3 minutos ou 3 segundos de fama. Então, conta pra gente a história. Porque foi o seguinte, nós tínhamos quando eu cheguei aqui, a comunidade brasileira era bem pequena. Muito pequena. Muito pequena. Então, o único conjunto aqui em Los Angeles que tinha, eles só tocavam bossa nova. Uau! Quem tocava naquela época? Lembra? Eu esqueci, ele era até paraplégico, mas eu esqueci o nome. Esqueci completamente, né? Desculpa, mas... Então não tinha muito música brasileira? Não, quase nada. Eles faziam e tal, mas a gente se reunia na casa de um amigo nosso, que é o Lázaro, a gente se reunia, ele morava em Eco Park, ele tinha casa, quintal, a gente se reunia e fazia sempre uma festinha, um samba, e acabava em samba. Claro, tudo acaba em samba. Coisa para brasileira, tem que acabar em samba. Aí, um dia, eu conversando assim com o Lázaro, eu falei, Lázaro, você já percebeu que não tem um conjunto de samba aqui em Los Angeles? Ele é mesmo, né? Falei, os meninos sabem tocar, né? Aí ele falou assim, eu falei, podia formar um conjunto. Sim. Aí ele falou assim, Edna, arruma as pastoras que eu arrumo os pastores. Olha só! Mas ele falou brincando, eu levei a sério. Olha. Quando foi no outro final de semana, eu falei, Lázaro, já tô com as pastoras. Mentira. Quem eram as pastoras? Eram amigas minhas. Que eu tenho amizade até hoje. E aí,
nós formamos assim um pequeno grupo, não era grande, não era nada, mas daí nós fomos convidados. Agora não tem mais, mas tinha um festival aqui em Los Angeles que chamava Street Scenes. Participava todos os países do mundo com a sua cultura. Que legal, não tem mais, não. Não, depois eu te digo por quê. Ok, e história. Então, nós saímos com a escola, criamos a escola de samba, chamava Unidos de Los Angeles. Olha escola só, de samba primeira escola de samba você ajudou a fundar, Unidos de Los Angeles. Ok. E que ano foi isso? Você lembra? Olha, 78 para 79, mais ou menos. Mais ou menos isso. Interessante. E nós desfilamos em downtown. Com o carro alegórico. O carro alegórico era... Tinha o Cristo Redentor. Olha, que lindo! E as criançadas tudo em cima, vestido de rumbeirinha, baiana, essas coisas. E nós de sambista atrás. Com biquíni, passistas, as passistas. Mas naquela época não eram aqueles biquínis atuais, né? não. Mas a gente vestia. A gente se vestia. E aí criamos a escola de samba, ganhamos. Primeiro lugar. De todos os países. De todos os países nós ganhamos primeiro lugar. O Brasil sempre ganha, né? E aí a televisão convidou a gente. Não, começaram a convidar a gente para fazer shows. Aí criamos o Embra Samba. Um conjunto com os meninos, e a gente era sambista. Aí a gente ia televisão, programa de televisão, fazia festa, fazia tudo. Chamava a gente estava lá. Tudo que era evento. Primeiro nome de conjunto brasileiro. Embra Samba. Então a escola de samba se chamava... Unidos de Los Angeles. E aí o grupo de show era Embra Samba. Nice. Então, quando foi no ano seguinte, de novo nós desfilamos, ganhamos em primeiro lugar outra vez. Meu Deus do céu, imagina os outros países. O Brasil só ganha. Foi. E daí, diante, a gente começou a fazer shows. Fazíamos muito, participar muito de festival. Que maravilha. Que legal. E aí a gente foi conhecido, né? Uau, ficaram muito conhecidos, porque tudo que é do Brasil, Brasil, o pessoal ama aqui em Los Angeles, né? O pessoal fala que é Brasil, o pessoal, embrace, abraça, quer saber quem quer levar, divulgar. A nossa cultura é muito rica, é muito linda. Aí nós fizemos teve um teatro que nós fizemos, mostrando para eles samba de roda, candomblé, capoeira, todas as nossas... O show completo. Então, e isso foi antes do Oba-Oba vir para cá? Foi, bem antes. Bem antes do Oba-Oba. Porque aí vocês estavam aqui já fazendo show, fazendo eventos. Vocês faziam carnaval também aqui? Fazíamos, era no Palladium. No Palladium. E quem era a organizadora daquela época? A Mercedes. Mercedes. Ela chamava Mercedes. Depois da Mercedes foi a Maria Portuguesa. I heard about it. Eu escutei sobre ela. Mas era um carnaval, neguinha, que enchia aquele Palladium todo ano. E eles traziam conjunto do Brasil, assim, escola de samba mesmo, mas só só um pouquinho. Um pouquinho. Mas era carnaval raiz mesmo, com brasileiro dançando, tocando. Não tinha mistura, só brasileiro mesmo em tudo, em organização, na dança. Aí na época eu lembro que a Manchete vinha para fazer reportagem. Gente. Aí eu saí na Manchete. Ai, que linda! Depois você me dá as fotos para me botar no nosso podcast. A gente sambava, né? Então, quando precisava da gente em cima do palco, a gente estava lá. Eu soube que você era estrela. Você era assim, o corpo assim, de cair o queixo, arrastar multidões. E assim, só dava Edna, gente. Só dava Edna. Eu gostava, gente. Isso aí dá problema, né? Porque aí, quando você se destaca muito, aí veio o problema. Primeiro problema com os namorados. Os namorados, Edna. Não eram os namorados. Não.
Hoje, eu digo hoje, mas cada um no seu tempo. Cada um na sua vez. Tô brincando. Mas tinha um ciúmes, né? De ver eu no palco dançando. Então, que eu era assediada, né? Ainda mais que americano, né? Se você namorar, eles não, né? Brasileiro também. Não, brasileiro. Não, nessa época que eu dançava, era brasileiro que... Dá ciúme, sim. Dá. Porque eu já era viúva. Já foi viúva. Meu Deus. Do meu primeiro marido. Marido. E do segundo também. Meu Deus. Você casou dois. Você casou quantas vezes? 2 vezes só. 2 vezes. Depois você falou, ok, no more. Não. Eu já vivi com um namorado, mas não casei. Uau. E quantos filhos você tem? Nenhum. Nenhum. Não quis. Você namorou, viveu a vida. Tem sobrinhos, né? Muito. No Brasil. Quantos sobrinhos no Brasil? Eu nunca contei. Sabe, é muita gente. Por isso que eu perguntei que é muita gente, né? Olha, nós somos 10 irmãs e 2 homens. Então... Uau. Imagina multiplicando, cada um tem 3, 2, 1. Aí já sabe, perde a conta. Eu acho que o mínimo é o Zezinho, que tem 3, o restante é sempre mais. Ainda mais morando no exterior, você também perde né, o contato, né? Muito, também acompanhar, fica difícil. Porque agora ultimamente, as minhas sobrinhas, as minhas sobrinhas netas já estão tendo sobrinhos bisnetos. E você já é tataravó. Vó. Gente. Então é muito. Minha avó teve 15 filhos, daí você imagina o tamanho dessa família. Enorme, muito grande. Muito grande. Legal, é bom ter família grande. Eu gosto. É bom, eu né? Gosto. Chega lá e todo mundo vai te abraçar, a tia chegou, vamos abraçar, tia. E eu sou tia Popô. Tia Popô? Por causa do Bubu. Não, e não só isso. No conjunto, o meu apelido era Nega Tanajura. Olha, que era o Lázaro me pôs o apelido de Nega Tanajura. Na hora que eu entrava, era com a música. Você tinha Nega Tanajura tá aí. A música era só sua, sabia que era sua ali. Na hora que tocava. Eu sabia. Mas me conta, naquela época que eu já dancei samba aqui, eu já tive meu grupo de samba, eu tive muito drama, eu tive muito... eu amava o que eu fazia, né? O dançar era a minha vida desde criança, mas o drama que o samba carrega, não só aqui, mas no Brasil também, é um drama. Tinha muito drama naquela época. Não tinha muito, não, mas tinha muita, por exemplo... tinha competição. Isso. Mais gostosa, mais bonita, mais... Quem vai me olhar mais? Então, nós descobrimos... Eu descobri, por isso que até que eu parei, da gente dançar, às vezes, de graça, sendo que estava sendo paga. Às vezes, fulana ganhava mais porque tinha um... Gente! Você entende? Acontecia isso? Acontecia. E a Geni, que infelizmente já faleceu, a Geni descobriu isso e aí foi uma briga, ela saiu do conjunto. Uma paga, outra não paga, uma paga mais, outra não paga menos, uma ganha mais, uma ganha mais, ou então chamar mais uma para uma gig, outra não chamar outra para gig, e você ser a fundadora. Exatamente. Não, isso acontece. Eu sei que quando eu tinha meu grupo, muita gente me falava assim, você é patroa, porque eu não deixava ninguém passar por cima de mim. Aí isso incomodava. Não, porque não tinha nem como eles pegarem nada. Por exemplo, com o grupo em si, eu não tinha nada a ver, a não ser dançar, fazer meu show. Porque tinha o gerente, que era o Floriano. Então, ali, gerenciava, ele arrumava os shows, ele fazia tudo. Sim. Então, era ele que cuidava de tudo e a gente só participava e dançava. Mas aí a gente descobriu que, às vezes, a gente fazia show de graça, sendo que estava sendo pago. Isso acontece ainda. Sabe? Acontece, tem essa mania de passar. Acontece, pra trás, né? Acontece, eu lembro, acontece, e às vezes quando eles não têm controle, né, do seu dinheiro, dos seus clientes, eles tentam fazer de maneira mais covarde, por trás, ou queimar o profissional para as outras pessoas, para ninguém trabalhar. Existem várias maneiras de... Exatamente. Eu fiquei prejudicarem. Eu fiquei no conjunto quase 6 anos, né? E aí eu saí por 2 motivos. Primeiro, o namorado tinha ciúmes
Aí, segundo, é que eu dei meu preço. Eu só danço. Claro. Portanto, Certo. então não me chamavam. Tá certo. Porque eu sabia que alguém estava ganhando mais que eu. Isso mesmo. Né? E simplesmente porque era mais gostosinha e fez um favorzinho para aquela pessoa. E aí... Acontece. Não, nesse mundo de show, é muito complicado, porque você passa por várias situações, às vezes, que você não fez nada. Mas aí, para eles te prejudicarem, para eles te tirarem do jogo, do game, é sujo. O jogo é sujo. Eles jogam sujo e jogam baixo. E eu posso falar, jogam sujo e jogam baixo, e vocês sabem muito bem quem são vocês. Então, deixa o recado aqui, vamos embora. Pois é. E então, eu peguei, parei e, como eu gostava muito de cozinhar, eu me tornei chefe. Eu fiz o curso, né? De como é que chama? Culinária. E me tornei chefe e trabalhava para as pessoas em Beverly Hills, pessoas muito, muito milionárias. Podiam pagar e você não tinha nem problema de nada. Exatamente. E davam valor, né? Eles dão valor. Nossa, principalmente cozinheiro. Eles dão valor, eles pagam o que for para comer bem. Se você falar, eu quero ganhar X, eles pagam aquilo. Se você foi boa também, né? E eu trabalhei 10 anos com uma família, como chefe, depois passei por... comecei a fazer private chef. Nice. Aí eu tive um catering business também, por muito tempo. Fazia festas e depois eu comecei a fazer private chef, cozinhar para fazia jantar, fazia brunch, essas coisas. E nesse trabalho conheci várias pessoas de cinema, atores, atrizes. E trabalhava para eles. Sim, não. E um dos clientes dela, eu quero dar o nome para o pessoal saber os nomes. Dá os nomes, vamos dar os nomes. Fala alguns deles que você já cozinhou já nas casas. Eu trabalho até hoje para ela. Que é a Candice Bergen. Candice Bergen. Ela é uma das atrizes naquele filme The Book Club. The Book Club, eu conheço. Uau! Ela é uma... Então, ela é doce, gente boa. Ai. Não só isso, ela conhece o Brasil, ela conhece a nossa cultura. Quando eu fui na entrevista, eu não queria... Eu trabalhei para a Cher uma semana, não gostei. E quando eu fiz um jantar para o nosso querido diretor, como é o nome dele? Do ET. Como é o nome dele? Tá falando do ET, foi do que fez ET. Ai, gente, agora não tá vendo o nome. Pois é. Aqui no telefone. Vai falando. E eu fiz jantar para ele. Então, depois, quando eu comecei a trabalhar para Candice, ela fazia Murphy Brown, ela estava no auge. E eu não queria trabalhar para gente famosa. Não queria. Por quê? Você tinha medo? Porque são muito exigentes, né? E minha experiência com a Cher, eu não gostei muito. Por que aconteceu? Não, a Cher era assim, por exemplo, eu conheci ela no dia que eu comecei, e eu só conheci... Quem fazia as coisas era a secretária, né? E que mandava eu fazer as coisas tudo. Mas ela assim, o que eu não gostei é que uma noite ela falou, olha, vai ser 8 pessoas para jantar. Aí chegou 10. Não. Vão jantar fora. Depois que eu já tinha feito a comida, resolveram jantar fora. Aí outra vez, era uma quantia X, apareceu mais. Para mim, tudo bem, porque não tinha consistência, a gente sabe que a gente tem que trabalhar em pressão, né? Isso. E você tem deal, né, com isso. Isso mesmo. E aí eu peguei e falei, não, eu quero calma, eu quero coisa mais calma. Achei o nome, Steven Spielberg. Você cozinhou para ele? Pra ele. Quase que eu trabalhei para ele. Meu Deus, ele adorava comida brasileira. Engraçado que no dia da entrevista que eu fui, né? Sim. Eles falaram, você é da onde? Eu falei, do Brasil. Ele falou, nós temos uma coisa em comum.
Aí ele foi lá no quintal, volta com um papagaio. Oh, e o papagaio conversava. Falando em português? Não, falando em inglês mesmo. Ele é do Brasil. Oh, that's Ele falou, pois nice. é. Aí, boa pessoa também, mas não peguei. Outra pessoa pegou. Já cozinhou algum brigadeiro para eles? Brigadeiro? Já. Eles gostam de brigadeiro. Quem não gosta de brigadeiro, né? O americano, eu aprendi. As receitas nossa, eu corto a metade do açúcar. Olha só. Okay? Sempre foi assim? Sempre foi. Eu sempre cortei, porque quando eu fazia com açúcar que mandava, eles achavam muito doce e não queriam. Olha só. Então, quando eu aprendi a fazer o brigadeiro com chocolate amargo, aí eles comiam. Eles comiam. Mas se a gente botasse o chocolate coisa, era muito doce. E a feijoada? A feijoada, minha filha, feijoada. A Candace. Raspão até a fundo da panela. A Candace, quando eu fui, né, na entrevista para ela, né? Aí, porque esse trabalho eu encontrava pelas agências, né, que me mandavam. Então, falou, vai, Edna. E ela estava no auge. Ela estava no auge, o programa dela estava número 1. E eu, eu nem conhecia ela. Né? Já tinha visto um filme com ela, mas não conhecia. Aí eu falei, tá bom. Todo mundo fala que ela é down to earth. Eu falei, ok, então vou. E fui. Então, quando eu cheguei, ela não estava. Ela estava nos estúdios gravando. Aí, quando ela chegou mais tarde, me apresentaram. Você é a Edna? Eu sou. Eu fiquei sabendo que você é da Nicarágua. Eu falei, não, eu sou do Brasil. Ela assim, olha o jeito. Como vai você? Quando ela fez assim, eu falei assim, oh my God. Falei, do you speak Português? Ela, yes. Ela disse, wait, Edna, wait. Foi lá na casa quando eu escutei o maior sambão, menina. Meu Deus do céu, maior fã do Brasil. O maior sambão. Ela disse, você vai me ensinar a sambar. E o marido dela, era o primeiro marido, era um diretor francês. Ele estava com câncer. E aí ela me apresentou ele e falou, ela é do Brasil. A primeira coisa que ele quis comer, uma feijoada. Gente, feijoada é tudo de bom. O americano soa, fica transpirando assim com a feijoada, eles adoram. Por muitos anos, Dani, eu fui a rainha da feijoada. Meu Deus, aqui em Los Angeles, para todo mundo. Todo festival que tinha, ninguém fazia feijoada, era Edna. Você. Oh, uau. Eu sempre gostei de cozinhar. Minha paixão depois da dança é cozinhar. E você mandava ver ali, super requisitada. Sempre. Seu schedule estava sempre preenchido, né? Graças a Deus. Isso é maravilhoso. Porque quando você faz um bom trabalho, você é reconhecido e bem remunerado, é um prazer, né, que você tem. Você não precisa de mais nada. É o reconhecimento, é boa remuneração, você está bem. Eu acho que a vida abençoa, né? Tira de um lado, mas abençoa do outro lado. Exatamente. Recompensa, né? Eu lembro uma vez que um clube privado, lá em Downtown, na Western, me contratou para fazer comida brasileira. Sim. Foi o dinheiro mais fácil que eu ganhei na minha vida. Como assim? Explica pra gente esse dinheiro mais fácil. Aqui nos Estados Unidos é difícil. Como assim? Eu só fui para ensinar para eles as receitas e como fazer. Era um clube privado e quem fazia era o chefe, quem fazia eram os empregados, e você amigos. Eu só falava, olha, leva tanto, e aí a gente calculava quanto, que nem teve quindim, teve bobó, teve vatapá. Eu sei que teve feijoada, teve todos os pratos típicos do Brasil. Podia ter ali, E foram 2 dias eu com eles cozinhando, eu não cortei uma cebola. Meu Deus, você estava só assim, ó. Exatamente, eu me senti assim. Aí eu falei a dona da cocada preta. Aí eu peguei e falei, sabe, eu quero um restaurante na minha vida, eu quero. E você botou, né? Não. Você não botou restaurante? O meu sonho de ter um restaurante que seria brasileiro, comida brasileira, não foi para frente, porque na época eu estava abrindo, eu ia abrir com uma amiga minha, nós duas estávamos pagando mortgage na nossa casa e o banco, o trabalho que a gente tinha não dava para cobrir o empréstimo. Aí eu desisti. O banco não deu naquela época? Não deu. Em que ano foi isso?
ano 90. Antes da September 11, né? A economia estava ótima. A economia estava boa. Na época de Ronald Reagan. 91 que eu tive essa ideia. Né? Mais ou menos. Mas a vida vai passando, vai dando outras coisas. Mas daí eu tive meu catering, né? Maior sucesso. Qual o nome do seu catering? Qual era o nome? Não tinha nome, não. Não? Só o catering da Edna, né? Se chamava, você fazia. Eu passava o cartãozinho com o meu nome, eles me chamavam. E a atriz, por exemplo, a Jacqueline Smith, lembra do Charlie's Angel? Sim, Charlie's Angel, sim. Trabalhei para ela 4 anos. Também para ela. Fiz o catering, fiz para o casamento dela, fiz. Porque ela me conheceu na casa da Candice, né? Que as duas são amigas. E ela me contratou, amou. Olha, né? Que delícia. E uma simpatia de pessoa também, muito boa, graças a Deus. Eu tive bons patrões. Muito mesmo. Que reconheceram eu como pessoa, como empregada, sabe? Sempre me reconheceram. E cuidaram de você, né? Eles cuidavam, eles cuidam bem quando eles gostam. O americano ele é muito agradecido quando você trabalha bem. É uma coisa que eu tento explicar para as pessoas como é trabalhar aqui nos Estados Unidos, porque o americano, ele dá oportunidades. Ele te dá muito valor. Se você se esforçar, ele te dá muito valor. Muito mesmo. Não tem essa barreira de falar assim, não, o americano dá o valor. É impressionante. Eu acho. Por exemplo, eles não te tratam como... Não. Os que eu tive não me tratou como empregado. Família. Membro da família. Eu tenho um exemplo, por exemplo, uma vez eu ia ser dama de um casamento e eu comprei um vestido na Victoria's Secret que na época era por catalog, né? E eu comprei. Então, eu experimentei o vestido e fui mostrar para a menina que trabalhava comigo, né? Para Sandra. E nisso a minha patroa viu o vestido. Falou, nossa, Edna, que vestido lindo, que vestido lindo. Aí ela pegou, você comprou da onde? Ela virou e disse assim, você se importa se eu comprar do mesmo? Olha só, que graça. Eu falei, pode comprar. Olha só. E ela comprou. Não, é impressionante. A diferença cultural. Cultural. É tão grande. Por exemplo, é deles virar para você e diz, Edna, eu vou fazer um café, você quer? Exato. Senta aí, vamos tomar um café, vamos sentar. Quanto em outra casa, você não senta comigo, você não come comigo, não come na minha comida. Primeiro Edna, faz um café para mim. No thank you, no please. No please, Aí a gente faz, né? Eu fico... eu já presenciei, né, tratamentos assim de pessoas falando desse jeito e... A minha sensação é um incômodo total, porque eu lido com outras pessoas de outras culturas, de outros mundos, que me abriram tantas portas e me deram tantas oportunidades e me mostraram o caminho, me ajudaram, me ensinaram. É assim, assado, pode perguntar. Eu fico, por quê? Por que o brasileiro faz isso com outro brasileiro? Porque eles acham que a gente não tem estudo, a gente não... Sabe? Abaixo. Eu acredito. Assim, eu estou aqui, você está aqui, então eu vou te olhar aqui. Mas eu vivo isso ainda hoje. Existem grupos que fazem questão de mostrar assim, que você não faz parte daqui, ou então você está louca, você não sabe o que está falando, ou se você fala alguma coisa, não, imagina, não... Você está enganada, não, é da coisa... As pessoas, quando me perguntam, Edna, se eu for para os Estados Unidos, é formada do Brasil, é formada e quer vir para cá e quer chegar aqui, quer ter a mesma profissão que tem no Brasil. Eu falo logo, olha, minha querida, os Estados Unidos é um paraíso, mas não adianta você ter 2, 3 universidades aqui, chega lá, você vai limpar a casa, você vai limpar a bunda de velho. Eu falo logo. Abro o coisa, porque enquanto você não falar a língua, você vai passar por isso. Língua e também se especializar lá. Se especializar porque eu falei, aqui. Você não adianta você ter tanto, você chegar lá, você não vai trabalhar na sua profissão.
Porque exige muito, você vai ter que estudar tudo outra vez. Outra vez, especialização. Ou você pode trabalhar para brasileiro lá. Tem gente aqui que trabalha, assim, tem psicólogas, tem contadores, tem gente que faz life insurance que trabalha para brasileiros. Então, eles não passam também para os americanos e fica ali na comunidade. Tem essa, mas se você vai trabalhar só para os brasileiros, mas a licença mesmo de operar você não pode, enquanto você não se especializar, não é isso? Aqui. É difícil. Muito. Mas, é um processo. Mas tem outras pessoas, eu já vi gente desistir porque era engenheiro no Brasil, chegou aqui, não falava a língua, não podia trabalhar a realidade é diferente. A gente arrumava casa para ele pintar, mas ele disse que ele não era pintor, que ele era engenheiro. Então, voltou para o Brasil. Voltar. Isso. Eles não entendem, a pessoa quer chegar aqui e fazer aquilo que ele fazia no Brasil. Não tem como. Vai explicar para eles. Eu tenho uma amiga minha, uma pessoa, a gente tem um membership aqui, que a gente dá ajuda, né, uma psicológica, ajuda uma mentoria, né, de trabalho, um direcionamento que falta muito, né? Você chega aqui cru e às vezes é muito difícil de você arranjar amizade, se adaptar. E também de ser adaptado e também aceito. Tem grupos que não aceitam você, né? Eles se destacam. Então, pessoas que precisam desse acolhimento. Então, a gente está fazendo um programa aqui a gente acolhe essas pessoas. Na parte também familiar, né? De adaptação com a cultura. E também, não só com isso, mas também de acolhimento de trabalho, de direcionamento. O que você quer fazer? Qual é o seu sonho? O que você precisa? Porque falta gente para falar assim, o que você precisa, Edna? Exatamente. O que você quer fazer? Qual é o seu sonho? Qual a sua dificuldade? Qual é a sua barreira? E isso a gente está fazendo. A gente tem um grupo de mulheres agora que a gente fica ali. O que você... Faz uma pergunta. Qual é a sua pergunta? Porque às vezes você precisa de alguém para te falar assim, olha, vai nessa direita, vai na esquerda. Ou então nem te dar um conselho, mas fala assim, olha, essas são as opções. E muita gente aqui não dá isso. Eles dão ao contrário. Eles te deixam mais confuso, inseguro, né? Para você não dar o avanço, não dar um passo adiante. Ou para ver você também, assim, se estabacar mesmo. Porque eu acho que muita gente se diverte com aquela situação de que bom, a pessoa se deu mal, né? Ou voltou. Mas a gente está aqui num processo, aqui no estúdio, de ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Então, a gente fala assim, vamos acolher. O que você precisa? Qual a pergunta? Começamos a fazer esse processo faz, acho que 1 mês, 2 meses, e a gente está vendo que cada vez mais está despertando essas pessoas vindo e pedindo ajuda, acolhimento. O que não tinha antigamente. Não tinha esse... Agora, quando eu cheguei aqui, sobre a imigração, era tão fácil. Me conta a imigração. Menina, a imigração é o seguinte, eu fui me matricular no Santa Monica College, eles falaram, olha, eu preciso do seu endereço, tinha que ser, tinha que ser Santa Mônica, né? Aí, e Social Security. Eu não sabia o que era o Social Security. Aí eu perguntei, eles falaram, nesse endereço aqui, você vai lá... fazer Social Security. E eles te dão. Porque eles davam. Porque você tinha já também o... Não. Você tinha não tinha nada. Papel, nada. Nada. Eu tinha visto de trabalho, mas eles nem pediram. Quando eu cheguei aqui, eu conheci uma brasileira e ela falou assim, Edna, para você não ficar andando com passaporte, tira a identidade. Sim. Então, eu cheguei lá, esse pedido de identidade era identidade, não era nem drive license, que eu não dirigia ainda. E me deram o Social Security. Uau! Era facílimo. E naquela época, se você tivesse um filho aqui, você já recebia. Então, eles pararam com isso porque os latinos passavam tudo para ter filho aqui, né? E não muda a história. Pois é. Aí depois ficou como só o casamento ou então o trabalho, podia te dar. O nascimento. E
Mas era fácil, era assim, você casava, aplicava, 2 meses depois você estava com... 2 meses. E o valor é muito mais baixo, a burocracia é muito menor. E chamava Green Card, depois começou... O meu era Alien Card. Eu ainda peguei o Alien ainda. Uma alien. O que é isso? É uma alienígena. De que planeta que nós somos? Do Brasil. Planeta do Brasil, exatamente. Aí eles cortaram, né? Aí botaram Green Card agora. Green Card. Eu ainda peguei o Alien, Alien, porque eu vim em 2000. Eu peguei alienígena. O alienígena. Mas agora é Green Card. É porque eu recebi meu Green Card em 82. Uau! 82. Já podia viajar, trabalhar, tranquilo, tudo direito, tranquilo. Como se diz? Foi um advogado que fez para mim tudo. E quando nós fomos na entrevista, eles carimbaram o meu passaporte e eles falaram, esse aí você já tem o seu sócio, dentro de 4 meses, 6 meses, você recebe o Green Card. 2 meses eu estava com ele na mão. Uau, diferença de hoje, né? Hoje nem isso as pessoas não recebem. Não, você tem que renovar, que não existia isso. Isso. O Alien era permanente, né? Pois é. É porque vai mudando de governo, vão adaptando, vão mudando as regras, vão mudando as leis. E também, eu acho que também aconteceu também muito abuso também de outras pessoas, né? Que elas tomavam conta do sistema. Eu acho que essa parte do sistema estava um pouco também falho, né? Melhorou bastante, estava tão bom que agora está o que está agora. Essa crise. Sem comentários. Sem comentários. Triste. Porque eu não votei para isso. Eu não votei para isso, sabe? Então. Não, foi uma decepção para muita gente. Muita gente mesmo. Uma decepção assim de geral. E o que acontece em Los Angeles reflete no mundo todo. Então tem que acontecer para todo mundo saber, botar no holofote, né? No billboard que está acontecendo aqui para todo mundo saber. Mas essa parte de imigração mudou, né, da sua época, que era uma coisa muito mais tranquila. Eu lembro, quando eu era criança, meu pai falava, eu vou para os Estados Unidos, está muito bom, em 80, 84, né? Vou para os Estados Unidos, o mundo estava se transformando, né? Estava vindo mais a democracia, estava vindo mais o capitalismo, estava surgindo, estava nascendo o capitalismo, e as pessoas estavam consumindo, as coisas estavam acontecendo, a música, a dança, o filme, né? O cinema. Era um boom de alegria naquela época. Era. Você viveu isso aqui, né? Vivi. A transformação, todas as transformações, todas as décadas. Todas as décadas. Você viu tudo. E qual é a diferença hoje? E ainda por cima, estou esperando até hoje pelo terremoto grande que ainda não aconteceu. Ai, não fala isso não, Edna, porque você está indo para o Brasil e a gente está ficando aqui. Eu estou esperando grande até hoje, gente. Mas não, 50 anos, mas não. Não, porque assim que eu cheguei aqui, e você começa a aprender inglês, uma das primeiras coisas que eles ensinam a você é como você se proteger de um terremoto. Exatamente, faz o curso na escola, tem um curso. Eles ensinam a ficar debaixo de uma mesa, madeira, ou nunca embaixo do portal. Então, eu já passei vários. Olha só. O de 94 foi mais forte. Foi mais forte. Mas já antes de 94 teve um, que eu não lembro o ano, também, que eu fiquei, né, debaixo do portal, quebrou coisas, mas o de 94 foi forte. Foi muito forte, eu soube. Eu vi. Você já estava aqui? Não, eu vim dormir. Fazia assim, ó. Uau. As paredes, faz desse jeito, porque como é construída as casas, né, gesso, tipo gesso, aí eu não tenho medo. O meu medo passa, é depois. Eu fico, né? Mas na hora H, eu sei o que fazer e me proteger. Então, eu estava deitada, começou a tremer. Eu falei, opa, esse esse é forte, esse é forte. E não parou, o segundo, eu falei, opa. Aí eu entrei debaixo do portal. E ficou ali. E a minha cama começou... Eu tinha um CD, o CD caiu tudo. E a televisão caiu. Imagina. Aí eu falei, opa. Aí eu olhei no banheiro, a pia partiu.
E as paredes faziam isso. A primeira vez que eu senti o terremoto, eu pensei que fosse o Poltergeist. Sabe aquele filme Poltergeist de horror? Porque parecia... Eu lembro do Poltergeist, tudo balançando, né? Eu falei, gente, é o Poltergeist, mas eu não sabia que era o terremoto. Eu lembro que as pessoas gritavam de pavor, mas não foi tanto quanto esse de 96. Esse foi o pior. Foi. Pior. O Freeway Santa Mônica... Desabou, né? Ele quebrou. Ele quebrou e ficou fechado por muitos meses. E a gente usava as ruas para ir para downtown. E uma coisa que de quando eu cheguei aqui e comparar o trânsito, o tráfego aqui, né? O Santa Mônica Freeway só tinha 3 linhas. Uau. De um lado e do outro. Hoje ele tem 6. Muito, largou bastante. Mas tinha menos carros naquela época, né? Tinha. Menos pessoas também. Menos gente, né? Em LA. Em LA, exatamente. Mas eu lembro, porque eu tenho fotografias de cima do edifício que eu tirei, né? O freeway vazio. E aí, depois, para comparar com... Sim, de agora. Você teve ainda essa visão de tirar para comparar com o futuro. Gente. Porque, de repente, Santa Mônica, quando eu cheguei, nós fomos morar em Santa Mônica. Aquele edifício branco... Sim. Agora, chamava... A companhia de telefone era Pacific Bell. Então, pertencia ao Pacific Bell. Aquele branco na praia? Só tinha ele. Só tinha ele. Não tinha mais nada. Mais nada, só tinha casa. E edifícios mais baixos. Mais baixos. Então, eu tenho fotos daquela época com a época agora. Para comparar. Gente, que maravilha. Então, como você pode descrever hoje, né, Los Angeles de 2025 comparado àquele tempo atrás? Meu amor, não tem nem comparação. Não, né? Agora, eu te digo uma coisa, Dani. Que eu cansei de Los Angeles, eu cansei, por isso que eu quero ir embora. Por que você cansou? Neguinha, é muito estresse. É muito estresse. Você perde 3 horas no trânsito para ir para sua casa. É 1h30 para vir, 1h30 para voltar. Mesmo são 3 horas. Mesmo com todo o avanço, tudo. Piorou, né? A infraestrutura não tá avançando. Então, tem hora que eu estava no trânsito e ficava assim, pensando, o que eu estou fazendo aqui? Entendi. Já trabalhei muito, não tinha medo de trabalho, sabe? Desde os 14 anos que eu trabalho. Falei, cansei. Mas agora, se aposentou? Aposentei, quero ir eu estou voltando para o Brasil e quero morar no interior. No interior do Brasil. Aonde? Eu ainda estou indecisa. Estou indecisa. Eu tenho que olhar uma cidade para mim, sabe? Mas eu quero paz. Eu sei como é. Porque enquanto eu estava trabalhando, eu dormia e acordava pensando em trabalho. É o que a gente faz aqui. É o que a gente faz. Pagar conta, trabalho, trabalho, conta. E não fecha, né? A gente viaja, a gente se diverte, a gente, né, tem o divertimento, tem o outro lado também, mas você vive por seu trabalho aqui. Sistema aqui, trabalha pro trabalho, não tem outra. Não é igual o Brasil, assim, domingo você vai para a Freeway, tá lotado domingo. Sábado tá lotado, a Freeway não para. Pois é. Outro dia eu falei assim, vou esperar o trânsito, aí eu vou para casa acalmar. Que nada, era 1h. Já tem trânsito. Tá fechado para alguma coisa acontecendo e aí você é LA. Sempre. Esse é LA Life, gente, ó, é muito glamour. Se prepara. Muitas estrelas aqui, muito sucesso, muito dinheiro, muito trabalho, mas o estresse é tanto quanto o que a gente faz. É estressante. Ele é estressante. Mas se você tivesse dar a gente está falando de estressante já, mas eu tenho gratidão. Eu tenho gratidão imensa por esse país. Por essa vida, por essa vida, por esse estresse que eu tive. Isso, a vida, a gratidão de ter experimentado a experiência que você passou e para as pessoas que passou pela sua vida. Né? Que suas lições são totalmente diferentes. Graças a Deus, meus amigos são amigos de 50 anos atrás. Eu tenho amigos de 50 anos Isso atrás. É raro hoje em dia. Eu mantenho mesmo.
E é raro, né? A Glória, né? Quanto tempo você conhece a Glória do Muqueca? Bom, a Glória já tem o quê? Tem pouco tempo, tem pouco 7 tempo. anos. 7 anos, 7 Glória. anos. Porque eu trabalhei lá no restaurante quase 5 anos. Ok. Aí saí por causa da pandemia. Ok. Antes da pandemia. Ok. Porque foi fechado tudo, né? Tudo fechou na pandemia. E aí, quando começou a reabrir, aí naquela época já apliquei para minha aposentadoria. Então, eu opinei assim, eu falei para Tati, os meninos precisam mais do que eu. Então, porque ela não podia chamar todo mundo para trabalhar. Naquela época ninguém podia, nenhuma empresa tinha que selecionar quem ia trabalhar. Aí já tinha gente que estava lá antes de mim, eu falei, deixa eles que precisam mais, né? Sim, eu adoro a muqueca. O que você fez ali? Aquela muqueca, né? Muito obrigada. Tudo de bom, né? Aquela muqueca, né? Amo. Você fez todo o... O que você fazia lá? Não, eles já tinham. Eu fazia preparação. Preparação da comida. Gente, a muqueca do Muqueca é um restaurante, viu? Fabuloso. Você tem que vir aqui no Muqueca. Tem um em Thousand Oaks, que eu trabalhei, e tem o de Oxnard. E a dona Glória, ela falou que não é mais não, que agora ela está aposentada também, só é o Rodrigo e a Tati e a outra é a Roberta. Então, se vocês vierem aqui, aproveita, que é maravilhosa, eu adoro. Eles já tinham o menu, eu só acrescentei mais. Isso mesmo. Só acrescentei mais e deu certo o que eu acrescentei, deu certo. E você já trabalhou em outros restaurantes aqui? Só no Muqueca? Não, já, mas não existe mais os que eu trabalhei. Qual deles? Um dos primeiros restaurantes chamava Macumba. Macumba. Chamava Macumba. Não, faz anos. Da minha época, não, Faz anos. Uau. Era lá em Redondo Beach. Ok. A vista era para o mar. Coisa mais linda. As garçonetes eram tudo vestidas de rumbeira, era uma gracinha. Por que será que fecham esses restaurantes? Saúde pública. Saúde pública que fecha. É o que fechou e o dono não conseguiu mais reabrir. Que pena. Porque é uma multa muito grande. É muito grande, né? E lá eu trabalhava de ajudante, né? Ajudava a fazer as coisas. Aí depois teve um também que não ficou muito tempo aberto. Ele foi fechado por causa de números de pessoas que estavam a mais. Olha. Ele chamava Copacabana, mas também esse não chegou nem... Eu ouvi falar esse também. Mas foi fechado porque fizeram um carnaval. Eu também só ajudava. Tinha a chefe lá, eu só fazia cortar as coisas, assim. Mas não tive a experiência que eu tive no Muqueca. No Muqueca, a Tatiana me entregou a cozinha. Tatiana é maravilhosa, maravilhosa. Gente, é maravilhosa. Como que é restaurante, vocês têm que experimentar. Eu adoro. Eu conheci a Edna através da Tati, né? Conversamos lá, falei, não, vamos para o podcast. Eu tenho podcast, preciso dessa história, saber de tudo. Eu adorei, Edna, adorei. Olha, maravilhoso. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. A sua experiência, a sua história de vida, de força, né, também, determinação de você ser guerreira e ajudar outras mulheres aqui a passarem por momentos difíceis. Isso é uma lição. E se precisar até hoje, eu faço. Você faz, né? E precisamos de mais gente assim como você para ajudar, dar a mão e falar assim, vem cá que eu vou te segurar até você estar bem. Eu não penso em mim, eu penso mais na pessoa. Sim, eu acredito. Então, se eu conhecer na hora, eu sei vou fazer a mesma coisa. Então, dá para a gente um recado aqui para aquelas pessoas que estão no Brasil, te assistindo aqui também. Um recadinho para eles. A vida, né? O que a vida nos traz, né? Nos carrega, né? Nos carrega. Exatamente. Ajudar mais os outros, né? E pensar na vida que nem todos nós temos os mesmos sofrimentos, mas alguém tem mais sofrimento que a gente. E a gente tem que ter gratidão por isso, né? E compaixão. Compaixão é uma coisa muito importante. Muito importante. Pensar que não é só com um coleguinha que vai acontecer, não. Porque pode acontecer com a gente, né? Aconteceu comigo. Isso. E eu não quero que aconteça com outras pessoas. Se a gente pensar assim, muita coisa vai ser cortado, né? De ruim, mas
mas que tenhamos mais Ednas. Temos muitas Ednas no mundo. Obrigada. Existem. Eu tenho certeza. Existem muitas. E a Ednas como exemplo. E muito obrigada, Kiessi, por estar aqui no BeLive. Por ter me chamado. Muito obrigada. Antes de você ir para o Brasil, nós tínhamos que ter a sua história aqui gravada. Dar uma voz para a Edna. Porque uma amiga minha escreveu algumas coisas sobre a minha vida. Porque a minha vida... Eu tenho 3 famílias. Que maravilha! Isso é bom demais. Olha, eu tenho minha mãe biológica, que ela teve só eu com meu pai. E depois, o meu pai, eu descobri, depois que ele faleceu, eu descobri, nós somos 21 irmãos. Meu Deus 21 irmãos. Seu pai gostava muito de fazer filho. Mas com a minha mãe só teve um. E minha mãe... ela me deu para doação quando eu tinha 6 anos, né? Uau. Depois, essa família me adotou quando eu tinha 9. Sim. Que nós somos 12 irmãos. Uau! Então, eu tenho família, eu tenho muita gente para amar e muito amor para receber. Amada e receber. Isso que é maravilha. A vida é assim, né? O amor. Eu estava falando hoje com a minha convidada, ela falou: o amor, se segura no amor, que o amor cura, resolve, te dá força. O amor é tudo nessa vida. Isso. Uma vez que você descobre que existe o amor, você está entregue. Na paz de Deus, né? Isso, exatamente. Muito obrigada. Obrigada a você. Seja bem-vinda. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada por ter compartilhado com a gente sua história. Obrigada. Eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar e vai falar assim, ai, gente... Tem que ser um filme mesmo. Tem que fazer um filme mesmo dessa história. Venha, tenta e não desista. Insista. Isso, nos Estados Unidos, sim. Porque é possível. Insista. É possível. Eu sempre falei, aqui é um paraíso. Um paraíso bom, que você realiza os sonhos. Eu sempre falo isso. Mas tem os seus poréns. Nada é perfeito. Mas que você consegue. Se eu realizar seu sonho americano, consegue sim. Consegue da maneira certa, correta, caminhando bem, com as pessoas do seu lado, uma rede de apoio boa também, né? Pessoas seguras, corretas. Você consegue sim. Muito obrigada. E que a sua volta ao Brasil seja maravilhosa. Obrigada. Que você consiga alcançar o descanso, né? A paz, num cantinho que você vai escolher ali no interior. Porque como eu vim aqui 50 anos, perdi muita coisa da minha família, então agora eu quero curtir, né? Curtir com eles, claro. Não, essa hora é o momento de curtir, né? Trabalho agora é o momento de curtir. Obrigada, Edna. Obrigada a você, viu? De nada. Obrigada, gente. Eu falo em português, que às vezes eu falo em inglês. Mas muito obrigada por estarem aqui nos assistindo no YouTube e no Instagram. Muito obrigada por estar aqui com a gente no BeLive da Nickélia. Nossa missão é de trazer para você mais informações sobre brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, para todos os brasileiros em qualquer parte do mundo. E fique com a gente nos próximos episódios. Espero ver vocês lá no Instagram, no BeLive da Nickélia, no Creation Studios, que é um lugar para você fazer seu podcast, seu content para sua social media, fotos, fotografia. Nós temos todos os serviços aqui nos estúdios em Culver City. E fique até mais. Um beijo no coração. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.